Você sabe o que são gastos fantasmas? Gastos fantasmas são aqueles que muitas vezes não aparecem no orçamento porque não contabilizamos ou eles são considerados gastos menores e as pessoas deixam de lado e não trazem ele para a mesa, não trazem ele para o planejamento e eles vão sim gerando um rombo financeiro importante de uma forma quase que imperceptível. Por exemplo, assinaturas de revistas, assinaturas de canais, muitas vezes algum clube no qual a pessoa é associada, alguma entidade de classe que também é associada, mas que acaba não utilizando. E por que muitas vezes isso acontece? Porque, primeiro, o planejamento ele não é muito rigoroso, o orçamento familiar não é muito rigoroso. Mas tem um ponto ainda mais preocupante, que às vezes a pessoa até lembra desse gasto, mas ela tem preguiça, ela acha que é pouco, que vai acabar negligenciando esses gastos por serem pequenos e aí não dá bola. Abrindo um parêntese aqui, nós temos um problema muito sério na nossa cultura que é a negligência dos pequenos gastos. Então, como é pouco dinheiro, a gente tem a tendência a desvalorizar, tanto para ganhar, tanto para receber esse valor, quanto para perder esse valor. Porque se eu tenho um canal de streaming que eu não utilizo, eu estou perdendo esse valor. Se eu tenho assinatura de uma revista, de um jornal que eu não leio, eu estou perdendo esse valor. Então, essa característica de desprezarmos, de menosprezarmos pequenos gastos é uma das razões pelas quais nós temos esses gastos fantasmas. O que mais são gastos fantasmas? Taxas bancárias. Temos contas lá em 2, 3 bancos e negligenciamos aquela taxa bancária, aquele pacote básico de serviços e podemos diminuir essas contas bancárias. Cartão de crédito, mensalidade de cartão de crédito, gastos fantasmas. Temos que dedicar tempo para negociar com as instituições e às vezes a gente não quer, estou cansado, não quero, acho chato. Chato é perder dinheiro, isso sim. Agora, fazer trabalhos, dedicar tempo para reduzir gastos, isso é inteligência. Compras por impulso, muitas vezes nós temos feito várias compras desnecessárias, às vezes para se distrair. O que a pessoa faz? Vai lá, vou dar uma olhadinha em algum site de compra, vou botar no carrinho alguma compra, vou tirar, vou brincar com isso. Mas porque é baratinho, porque é Black Friday, porque é promoção de Natal, porque é promoção de início de ano. Não faça isso. Controla as tuas emoções, porque gastos fantasmas são ralos financeiros imperceptíveis. Outro tipo de gasto fantasma que temos é com manutenção. Muitas vezes é manutenção de um carro, manutenção de algum equipamento que a gente acaba deixando de lado. Temos ainda alguns gastos que eles ficam até mais difíceis de nós contabilizarmos, que são os gastos com filhos. Por exemplo, o filho está na escola ou o filho foi matriculado na aula de inglês, na aula de música, na aula de dança. Ok, a gente coloca no orçamento a mensalidade, mas e as chamadas extras? E os presentes, e as apresentações, e as viagens? Tudo isso acaba não entrando no orçamento e aí a pessoa coloca como imprevisto. Não, não é imprevisto. Sua filha está fazendo aula de balé. Vai precisar tanto de equipamento, roupas, como vão ter apresentações. É a fantasia, é a viagem. Seu filho está na aula de judô, vai participar de algum campeonato, vai precisar se deslocar, vai ter inscrição para o campeonato, vai ter despesa de viagem. Então, como resolver isso é outra questão. Agora, eu preciso pelo menos contabilizar, entender que isso vai estar na minha rotina, no meu planejamento. E outro ponto bem importante para que a gente cuide dentro desses gastos fantasmas é para quem pratica esportes. Esportes,
fundamental. Eu pratico esportes, acho que todas as pessoas no mundo deveriam praticar algum esporte, porque isso é saúde mental e física. Vou para uma academia, porque qualquer esporte, além da academia que eu pratique, eu preciso ter um reforço muscular. Então, é a academia, é a nutricionista, é o fisioterapeuta que eventualmente eu vou precisar, são os equipamentos, é o tênis, é a bike, é o remo, independente da modalidade, sempre vai ter equipamento junto para que a prática seja boa e para que a pessoa não se machuque. As competições, tem as viagens, tem estadia, tem alimentação, tem inscrição de provas. Isso tudo é fundamental que entre no teu planejamento, porque senão a conta não fecha. Eu não posso ter um planejamento só com gastos fixos. Eu preciso ter um planejamento com gastos variáveis, que são todos esses exemplos aí que a gente trouxe. Então, são gastos fantasmas que, ou por preguiça, ou por negligência, ou por eu não querer enxergar quanto eu vou gastar, por exemplo, para fazer minha prática de esporte, porque senão pode ser que eu desista, essa ilusão, ela, no fim do dia, não vai dar certo. Por quê? Porque números não mentem. Vocês precisam inserir, a gente precisa inserir no nosso planejamento diário esses gastos que já não são mais fantasmas, na verdade, né? São gastos que são negligenciados, eles estão aí, a gente só não pode esconder ele debaixo do tapete. Mas agora, se você quer saber como lidar com esses gastos, como organizar para evitar esses gastos fantasmas, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo.